Capítulo 459, Reunião dos Senhores. Tradução, do Corã Revisão, 0QC, Atrocities. Machado de Fogo olhou para Lin Ming por um longo tempo e finalmente recebeu os presentes. Essas coisas eram verdadeiramente práticas para ele. Quanto para alguém como Lin Ming, elas eram muito básicas e de baixo nível. Sem mencionar aquela lança roxa e vermelha que ele usara, mas mesmo aquela alabarda carmesim estava muito além do que era o seu patrimônio líquido total. Todos, é aqui que nos separamos. Cuidem-se. Assim que Lin Ming se despediu de cada membro do esquadrão Machado de Fogo que restava, ele se virou e voou para os céus como um arco-íris cintilante, voando para terras distantes. O mar estava agitado e os vórtices estavam em toda parte. A cor profunda do mar demonstrava uma pressão extremamente supressiva. Lin Ming rapidamente deslizava pelo mar, os ventos fortes passavam por ele deixando uma trilha na superfície. Lin Ming escolheu caminhar pelo caminho dos artistas marciais. Na maioria das vezes ele teria que estar sozinho. Quando ele decidiu pisar na estrada de se tornar um mestre, ele estava destinado a uma vida cheia de solidão. No entanto, isso não significava que ele não desejasse amizade. Depois que ele voou por cerca de 1 hora, Lin Ming viu um talismã transmissor de som cintilar na frente dele e a voz de Mu Qianyu passou por seus ouvidos. Irmão aprendiz Júnior Lin, você está bem? Estou na Ilha da Pequena Onda. Se você receber esta mensagem, volte rapidamente de uma vez. Ao ouvir a breve mensagem preocupada, Lin Ming sentiu um calor no coração. Ele percebeu que Mu Qianyu deve ter notado a mudança súbita no Mar do Sul e rapidamente passou para a Ilha da Pequena Onda, enviando periodicamente um talismã transmissor de som. Caso contrário, não havia como ele teria recebido esse talismã transmissor de som depois de escapar do mundo em colapso. Saber que alguém zelava por ele a tal ponto naturalmente o fez se sentir bem. Lin Ming tirou um talismã transmissor de som e simplesmente disse, estou bem. Dentro de 2 dias, eu irei para a Ilha da Pequena Onda. Agau. O talismã transmissor de som queimou transformando-se em uma pilha de cinzas. Lin Ming não foi imediatamente para a Ilha da Pequena Onda, em vez disso, ele encontrou uma ilha deserta e estabeleceu uma habitação simples lá. Ele tinha uma coisa a fazer primeiro. Sua aparência foi vista por Xuanshang. Naturalmente, ele não poderia usar novamente. Quando olhou na direção da ilha do demônio sanguinário, viu 6 pilares finos de luz que atravessavam diretamente o céu. No céu, nuvens escuras ardiam e trovões brilhavam levemente na escuridão. Lin Ming não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas teve uma fraca premonição de que uma grande tempestade chegaria ao Mar do Sul. Com o passar dos dias, o caos do campo de batalha do Mar do Sul estava sendo resolvido. Grupos de artistas marciais sobreviventes que haviam caído no mundo em colapso estavam saindo e esses sobreviventes se reuniram em ilhas isoladas, esperando aturdidamente. Quanto a Lin Ming, ele chegou à Ilha da Pequena Onda. Já havia muitos artistas marciais do reino núcleo rotativo da região demoníaca do Mar do Sul que se reuniram lá. Lin Ming. Depois que Mu Qianyu viu Lin Ming, ela soltou um longo suspiro de alívio. Embora Lin Ming tenha mudado de aparência, Mu Qianyu ainda conseguiu reconhecê-lo à primeira vista. Para sua segurança e com pressa, Mu Qianyu deixou Qin Shengchuan atrás das linhas onde estava segura. Quando ela soube que a maioria dos artistas marciais da região demoníaca do Mar do Sul haviam sido sugados e torcidos pelo vórtice espacial, ela ficou ansiosa. Ela chegou à Ilha da Pequena Onda e usou várias dezenas de talismãs transmissores de som, mas ainda não tinha recebido nenhuma resposta. Se ela soubesse para qual mundo em colapso Lin Ming tinha sido sugado, ela teria ido pessoalmente encontrá-lo. Finalmente, depois de dezenas de horas se passarem, ela recebeu a mensagem de Lin Ming. Caso contrário, Mu Qianyu pensou que estava prestes a morrer devido a um ataque cardíaco. Depois que Lin Ming encontrou Mu Qianyu, ele começou a descobrir sobre o que havia acontecido no Mar do Sul.
O antigo campo de batalha se abriu, perguntou Lin Ming, com as sobrancelhas arqueadas. Eu não tenho muita certeza. Mu Qianyu sacudiu a cabeça. A história da Ilha da Divina Fênix apenas remonta de 3.000 anos. Os textos antigos da seita são muito vagos sobre a história do Mar do Sul. Quanto a este antigo campo de batalha, pode ter uma história que remonta dezenas de milhares de anos. Comparado com os legados dessas seitas longas e gloriosas, a Ilha da Divina Fênix era simplesmente muito nova, a seita não era tão antiga quanto o patriarca do clã do Dragão de Inundação Negro. Agora, já existe um grande número de artistas marciais do Reino Núcleo Rotativo que se reuniram no campo de batalha do Mar do Sul. Existem mesmo muitos mestres do nível de pico do Reino Núcleo Rotativo. E então esses antigos mestres estranhos começaram a se reunir, tentando se conectar à entrada do antigo campo de batalha, disse Mu Qianyu. Conectar à entrada do antigo campo de batalha. Milímetro. É relatado que as tempestades espaciais que cobrem a entrada do mundo são simplesmente aterrorizantes, ninguém pode entrar. Eles têm que se conectar através de um mundo em colapso menor para o mundo principal. Agora, há mais de 30 mestres no nível avançado ou superior que estão negociando. A mestra e a mestra ancestral estão ambas dentro. Mais de 30. O coração de Lin Ming saltou. Poderes no nível de pico do Reino Núcleo Rotativo ou até mesmo maiores, e havia realmente mais de 30. Para o seu conhecimento, a Ilha da Divina Fênix só tinha um punhado de mestres do Reino Núcleo Rotativo que estavam no nível avançado ou acima. Quanto à região dos 5 elementos, já era bom se cada seita tivesse um ou dois deles. Como poderia haver tantos aqui? Mu Qianyu entendeu o que Lin Ming estava pensando e disse: a mestra ancestral contatou aqueles de uma aliança de caminho justo. Há mais de 10 que vieram da Aliança Justa e 9 deles estavam nas etapas da destruição da vida. Além disso, a região demoníaca do Mar do Sul enviou 8 pessoas, 6 das quais estão nas etapas da destruição da vida. A região dos 5 elementos também tem 8 mestres, mas todos estão no nível avançado do Reino Núcleo Rotativo. E também há alguns artistas marciais independentes que vieram tomar uma parte dos tesouros. Artistas marciais independentes. Milímetro. Existem alguns anciãos supremos senhores que já deixaram suas seitas e vivem em reclusão, tentando fazer progressos. Alguns desses anciãos são excepcionalmente fortes. Lin Ming assentiu. Esta abertura do antigo campo de batalha pareceu ser uma reunião de campeões e heróis. Com tantas pessoas poderosas chegando, parece que este antigo campo de batalha não terá nada a ver com os jovens como nós. Lin Ming estava confiante em si mesmo, mas ele não era estúpido o suficiente para pensar que ele poderia roubar tesouros de um grupo de mestres nas etapas da destruição da vida. Qualquer um desses personagens poderia matá-lo com apenas uma respiração. Deixando sozinho ele, mas mesmo Mu Fengtian não podia fazer nada com esse grupo de pessoas. A razão pela qual Mu Fengtian havia convidado aqueles da Aliança Justa a vir era para que pudessem mexer na balança de poder. Caso contrário, ela simplesmente não teria qualificações para lidar com a região demoníaca do Mar do Sul. Mu Qianyu sorriu e disse: também podemos entrar no antigo campo de batalha. As potências do Reino Destruição da Vida vieram aqui para entrar no Palácio Imperial e procurar alguns tesouros raros que possam aumentar suas chances de cruzar as etapas da destruição da vida. Se houver um tesouro como este, estará no Palácio Imperial. Mas também há alguns palácios menores nas bordas. Se tivermos sorte, também teremos uma safra decente e isso pode ser considerado uma aventura para ganhar experiência e nos temperar. Mu Qianyu disse com facilidade. O nível de pico do Reino Núcleo Rotativo estava simplesmente muito longe dela nesse momento. Com sua força atual, não havia nenhuma maneira de conseguir qualquer coisa que pudesse aumentar suas chances de atravessar as etapas da destruição da vida.
Um material celestial que poderia aumentar as chances de cruzar as etapas da destruição da vida. Lin Ming não estava interessado em algo assim. Como ele estava agora, ele simplesmente não poderia fazer uso disso. Isso é bom. Nesse momento, também vou levar isso como uma aventura. 5 dias depois, a ilha Aurora Sul do Mar do Sul. Após o vórtice espacial ter devastado toda a ilha, mais da metade da ilha Aurora Sul desmoronou, sendo dividida em grandes extensões de terra que foram submersas pelo mar. Quando Lin Ming tinha descoberto que as potências nas etapas da destruição da vida se reuniriam na ilha Aurora Sul, ele não sabia se ria ou se chorava. Ele não pensou que esses velhos amigos finalmente escolheriam ir para a Aurora Sul. Parecia que o mundo em colapso estava relativamente estável, podendo cortar um canal espacial e acessar diretamente o mundo principal. Esta era simplesmente uma ideia louca. E somente com dezenas de poderes do Reino Destruição da Vida reunidos, eles seriam capazes de exibir o grande poder sobrenatural necessário para estabelecer uma conexão entre duas dimensões diferentes do espaço. Se eu soubesse isso antes, eu teria esperado apenas no mundo em colapso. Lin Ming brincou. Ele havia ouvido por Muqianyu que também havia algumas pequenas chances de sorte que poderiam ser encontradas nesses mundos em colapso, mas ele não conseguiu encontrar nada quando seu grupo estava procurando. Com 20 a 30 mestres do nível avançado ou acima do reino núcleo rotativo flutuavam no ar, eles exalavam um sentimento opressivo extremamente horripilante. O vento no ar parecia ter sido intencionalmente ou involuntariamente alterado por suas auras. Lin Ming estava em um canto, observando secretamente esses mestres de topo flutuando. Neste grupo de 20 a 30 pessoas, havia apenas 3 da Ilha da Divina Fênix. Mu Yuang, Mu Fengtian e também uma mulher velha vestida de azul. Lin Ming não sabia exatamente quem era, mas esperava que ela fosse alguém da facção do Luan Azul. Perto dos 3 da Ilha da Divina Fênix, havia também 10 monges usando batinas. Eles eram aqueles que vieram da Aliança Justa da grande região Zen. Esses monges tinham cicatrizes de anéis em suas cabeças carecas e pareciam serenos. Em frente a estes monges estavam os anciãos da região demoníaca do Mar do Sul. Eles usavam longas túnicas negras e suas expressões ficavam relaxadas enquanto olhavam para esses convidados que não foram convidados. Ao seu lado, havia também 4 ou 5 líderes do clã do dragão de inundação negro, seus corpos cobertos com escamas azul escuro. Enquanto Lin Ming olhava para essas pessoas, ele não podia deixar de ficar espantado. Embora tivesse ouvido que o continente da queda do céu era extremamente vasto e longo e que havia inúmeros mestres em todos os lugares, ele só tinha ouvido falar deles, mas nunca os tinha visto com seus próprios olhos. Agora, ele viu um grupo tão grande desses velhos companheiros nas etapas da destruição da vida. E parecia que a maioria dessas pessoas veio de seitas de 5º grau, a maioria deles era mais forte que Mu Fengtian. Neste momento, ondas de música melodiosas e batidas de bateria vieram do céu. Lin Ming olhou para cima com surpresa e ficou chocado ao ver que não muito longe houve um brilho dourado no céu. Um barco espiritual luxuoso e um tanto excessivamente espalhafatoso se dirigia lentamente, sendo puxado por 9 dragões de inundação alados. Em torno do barco espiritual dourado, havia mais de uma dúzia de guerreiros no reino Xiantian com brilhantes armaduras douradas e um grupo de músicos tocando instrumentos diferentes. Atrás deles estavam belas criadas que também estavam no reino Xiantian. Essa maneira de viajar deixou Lin Ming atordoado. Era simplesmente como os deuses celestiais nas histórias que ele havia lido quando ele era uma criança. Esse velho não tem vergonha, ele vem em um momento tão tardio. No lado da região demoníaca do Mar do Sul, Xuan Wuji olhou furiosamente para este opulento barco espiritual dourado, seus olhos se encheram de repugnância e desgosto. Tente não mexer com ele. Se ele ficar irritado, será extremamente problemático. Xuan Yuqie disse.
Embora ela também estivesse enojada em seu coração, ela sempre mantinha um sorriso alegre no rosto. À medida que o barco espiritual dourado desceu, Lin Ming descobriu que esses 9 dragões de inundação alados tinham penas como espadas e também parecia com os dragões sem chifre. Obviamente, eles tinham uma linhagem muito forte de um dragão de inundação e todos eram iguais aos mestres no nível de pico do reino Xiantian. Isso fez com que Lin Ming ficasse sem palavras. A criação de 9 dragões de inundação alados não requeria um preço baixo, mas quem fosse esse tipo de pessoa só os usava para puxar o barco espiritual. Haha, este velho está um pouco atrasado, espero que todos os outros artistas marciais aqui não se importem. Juntamente com uma voz alta e abundante, um homem de meia idade saiu do barco espiritual. Ele usava um manto imperial de 9 garras e um cinto de jade dourado na cintura. Quando ele saiu do barco espiritual, ele estava segurando uma beldade como uma fada vestida de branco em cada braço. Embora ele tenha dito palavras de desculpas, o rosto vermelho e radiante deste velho obviamente transparecia que ele não se arrependia nem um pouco. Não só isso, mas as 2 beldades tinham rostos como flores de pêssego. Seus rostos estavam vermelhos com sangue como se estivessem tímidas por terem ido para fora. Suas roupas escassas ainda tinham seções expostas, não era difícil imaginar exatamente o que este velho estava fazendo com elas em as suas mãos. Ao ver isso, os poderosos das etapas da destruição da vida ficaram todos com uma expressão feia.